E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que tenham passado bem essa semaninha de folga. Acho que foi bom para todo mundo, né? Dar uma respirada, tentar focar em outras coisas, nos cuidar, mas vamos voltar ao que realmente interessa para nós aqui, que é tratar de gestão de micro e pequenas empresas. Pessoal, uma das estratégias mais comuns, já podemos dizer assim, que já vem se estudando isso aí nos últimos 10, 15 anos, né, são as redes de pequenas empresas. Né? Do que se trata, né, as redes de pequenas empresas? Né? Por que elas são tão importantes? Por que redes de micro e pequenas empresas podem constituir uma vantagem competitiva para esse tipo de organização? Bom, pessoal, o contexto é basicamente o mesmo que eu falo para vocês em toda a aula. Né? Temos uma questão de competição global, aumento de concorrência, né, que gera muitas pressões no ambiente organizacional, sobretudo questões relacionadas a macroambiente. Né? Então é necessário alguma forma de reestruturação dessas empresas para atender principalmente exigências de qualidade e custo. Né? O que nós vemos é que muitas das micro e pequenas empresas elas não conseguem gerar uma vantagem de custo, principalmente porque elas não conseguem gerar economia de escala devido ao tamanho da estrutura. Né? Então busca-se estruturas que sejam mais vantajosas, e que possam gerar uma competitividade para essas empresas. Né? Então, as pequenas empresas, essa questão de vantagem e custo, é a grande dificuldade, né, dentro deste cenário de competição global. Né? Então, uma das soluções, uma das novas formas de estrutura, né, é trabalhar a questão do relacionamento entre essas empresas. Né? Então, o que é trabalhar de uma estrutura em rede? É o trabalho realizado de uma forma associada ou de forma cooperativa, né, que vai contribuir para a diminuição dos riscos, né, e aumento de sinergia entre as empresas. Então as redes elas vão constituir uma vantagem. Né. Isso, apesar de ter virado algo relativamente comum nos últimos 10, 15, 20 anos, como eu coloquei para vocês, né, nós podemos começar a analisar lá nos anos 70, né? As mudanças na organização industrial, na forma como os setores industriais e as empresas se organizam, né? Fizeram com que a cooperação ganhasse mais destaque. Né? Quais são os grandes exemplos disso? Né? Vocês podem pesquisar aí sobre os distritos industriais italianos, as redes de empresa, principalmente na Ásia, né? Japão, Coreia, Taiwan, nos tigres asiáticos ali é muito comum. Né? Os sistemas locais produtivos na França, relacionados a vinho, né? Alemanha, Reino Unido, Vale do Silício nos Estados Unidos, e no Brasil nós temos algumas formas, né, mais conhecidas de arranjos em rede, como os próprios arranjos produtivos locais, né? Clusters. E sobre os arranjos produtivos, eles são muito comuns no Brasil e acabam constituindo, né, uma forma de aumento de desempenho para as empresas de alguns setores. Né? Mas o conceito de rede é algo muito amplo e complexo. Né? Não é tão simples assim. Uma rede de empresa ela vai ser composta por um conjunto ou um grupo de organizações que estão interconectadas, utilizando relações que são bem definidas, né? As quais podem ser mesmo um setor ou estar situadas ao longo de uma cadeia produtiva. Né? Daí, quando vocês forem pesquisar, dar uma olhada, a diferença entre arranjos produtivos locais e os clusters. Nós pegamos os clusters, nós podemos exemplificar melhor com o que é utilizado fora do Brasil. Né? Os sistemas produtivos italianos, eles trabalham não em empresas de um mesmo setor, mas empresas dentro de uma mesma cadeia produtiva, né, que não necessariamente produzem a mesma coisa, mas elas acabam formando uma rede por se tratarem de uma relação de fornecimento dentro da cadeia, né, e não uma junção como no arranjo produtivo local,
nós pegarmos o Paraná, por exemplo, nós temos arranjos produtivos locais relacionados à área de cerâmica, aqui na região de Campo Largo, o arranjo produtivo local da indústria moveleira, que fica situado na região de Arapongas, no norte do estado, relacionados a produtos da moda em Maringá e Cianorte. Qual é a diferença desses arranjos produtivos locais para os clusters, né? Que nesses arranjos produtivos locais são grupos de empresas que produzem o mesmo produto ou serviço, certo? Não estão tão relacionados com toda a cadeia produtiva. Elas são empresas de um mesmo setor, produtoras que produzem móveis, que produzem roupas, que produzem cerâmicas, né, que vão se juntar para ganhar uma vantagem de escala de produção, principalmente para colocar esse produto em novos mercados. Principalmente quando a gente fala de produtos para exportação, certo? Então, essa é a grande diferença entre arranjo produtivo local e cluster, né? Então, quando a gente fala de redes de pequenas empresas, nós devemos atentar sempre para as dificuldades que essas micro e pequenas empresas têm, né? Quais são as grandes dificuldades? Algumas eu já coloquei para vocês, mas vamos lá para a gente ficar numa sequência. Elas têm dificuldade de obter melhores preços de compra, então são muito comuns empresas se juntarem em cooperativas de compra. Pequenos supermercados acabam se juntando, né, para conseguir, em uma cooperativa de compra, para conseguir melhores preços, né, e vantagens na compra de seus materiais, de seus produtos, né. Custos de participação em eventos também são muito altos, e empresas de forma isolada acabam não conseguindo atingir, né, esse objetivo, né. Custos de campanha publicitária, reciclagem e treinamento de mão de obra, que são custos altos, atualização tecnológica, acesso a linhas de crédito e financiamento, custos com relação à exportação de produtos e adentrar novos mercados. São todas dificuldades que as micro e pequenas empresas possuem isoladamente e que podem ser superadas através de um arranjo em rede, né, de uma formação de estrutura para essas empresas atuarem em rede, né. Em muitos casos, a pequena empresa ela não possui competência para dominar todas as etapas da cadeia de valor, né, e também sofre com o que nós já estamos discutindo aí ao longo desse ano, né, com relação às dificuldades de gestão. As micro e pequenas empresas elas apresentam muita dificuldade da gestão por ser uma estrutura familiar, pouco profissional. Então algumas questões acabam sendo mais sensíveis de serem organizadas por essas empresas. Então, para a manutenção de competitividade, as empresas podem sim, né, elas têm condições de cooperar, principalmente quando a gente fala das atividades iniciais e finais de uma cadeia de valor, né? Ou seja, ou a cooperativa de compra para adquirir insumos, produtos com lotes maiores de compra, obter desconto, quanto para colocar esse produto em outros mercados, ou seja, superar custo de transação com exportação, né? Então, o arranjo em rede pode auxiliar nesse sentido, né? Também com relação ao desenvolvimento de novos produtos, né? E outras questões relacionadas principalmente à logística de distribuição, que nós vimos na aula passada, né? Questões relacionadas à inovação, sobretudo relacionada à questão de distribuição de produtos, né? Estratégias em rede, pessoal, tem como objetivo possibilitar que as pequenas empresas obtenham melhores condições de competitividade e possam atingir objetivos que elas não alcançariam individualmente. Então esse é o grande ponto relacionado à estratégia de cooperação em redes de micro e pequenas empresas. A cooperação ela pode viabilizar o atendimento de algumas necessidades, né? A combinação de competências, utilização de know-how uma das outras para possibilitar um maior nível de aprendizagem entre essas empresas, dividir o ônus de realizar pesquisa tecnológica, né, compartilhar desenvolvimento, compartilhamento de conhecimento, né, e tudo isso faz com que
com que todas as empresas, né, ao estabelecer essa relação mais próxima, elas tenham condições de prosperar como grupo e, consequentemente, vão prosperar individualmente, né, também vão compartilhar riscos e custos para a exploração de novas oportunidades. Além disso, vão ter condições de oferecer uma linha de produtos de qualidade superior, com maior nível de diversificação, vão conseguir exercer uma maior pressão sobre o mercado, a pressão que eu digo sempre no ponto de vista do que é colocado ali nas 5 forças de Porter, de pressão, de rivalidade na indústria, pressão com relação a consumidores e também a fornecedores, né? E principalmente maiores condições de atuar em uma economia global, né? Ou seja, atuar em mercados internacionais, não conseguir, né, competir em melhores condições com empresas que têm uma estrutura maior, né? Então, quando a gente fala da vantagem competitiva relacionada a esse tipo de estrutura, né, ou seja, a vantagem competitiva que a atuação em rede, né, propicia, ela pode surgir de diversas fontes, né? Eu vou colocar algumas questões nesse sentido para vocês, né? Primeiro, o aprendizado mútuo entre as empresas, né, que leva uma melhoria, né, e maior rapidez no desenvolvimento de produtos. A estratégia de co-especialização também é outra vantagem, né, que por definição se trata da forma pela qual as empresas da rede vão encontrar novos nichos de mercados que sejam mais lucrativos, né, e conseguir colocar seus produtos de forma mais adequada. Elas também podem obter um melhor fluxo e coordenação das informações entre as empresas, o que vai possibilitar, né, algumas economias, principalmente relacionadas a custo e a tempo, né? A geração de economias de escala que eu coloquei para vocês logo no começo desse vídeo, né, que nesse caso elas podem ser alcançadas por meio de acordos para a realização de esforços conjuntos de produção, de pesquisa e produção, né, e superar as barreiras de entrada, né, e além de oferecer outras barreiras, né, de conseguir levantar barreiras, né, como forma de defender a lucratividade dessas empresas, né. Em uma rede de cooperação existe maior ênfase no enfoque coletivo em substituição individual. Então precisa haver uma mudança de mentalidade dos gestores, né, em trabalhar essas questões relacionadas a, digamos assim, suplantar o individualismo em detrimento de um sentimento de coletividade entre as empresas. O alcance dos objetivos é algo extremamente complexo, porque mesmo que você consiga trabalhar essa questão do coletivismo, da cooperação, ainda nós teremos interesses individuais prevalecendo em alguns momentos, né? Então, se faz necessária aqui uma estrutura de interação que seja adequada para conciliar os objetivos individuais e coletivos, manter um equilíbrio entre autonomia e independência dessas organizações, certo? Temos alguns requisitos, né, para o desenvolvimento de uma rede. Então, nós temos as questões relacionadas à confiança, né, primeiramente, estabelecimento de relação de confiança entre as empresas. O que seria essa relação de confiança? São aspectos ligados à cooperação entre empresas, né, envolvendo aspectos culturais e de interesse de pessoas e empresas. Questões relacionadas à competência, que diz respeito às questões ligadas às competências essenciais de cada uma das empresas, né, que vai estar relacionada a aspectos materiais e também aspectos que não são tão materiais, como questões relacionadas a processo produtivo, processos administrativos, processos de gestão e outras coisas. E por fim, as questões relacionadas à tecnologia de informação, né? A agilização do fluxo de informações é essencial para a implantação e o desenvolvimento de redes que sejam mais flexíveis, né? Então, como se dá o processo de desenvolvimento das relações entre as empresas? Aqui, pessoal, nós temos algumas etapas, né, que devem ser observadas de forma a que se consiga desenvolver
de forma mais adequada esse processo de geração de confiança e, consequentemente, uma maior colaboração entre as empresas. A primeira etapa é o processo de negociação, né, que é onde as partes desenvolvem as suas expectativas conjuntas sobre as motivações, investimentos, incertezas e riscos. Em uma segunda etapa, nós temos o comprometimento, né, que aí as partes vão chegar a um acordo quanto às obrigações e as regras de ação futura no relacionamento. E também questões relacionadas à estrutura de governança da rede também precisam ser definidas. Em um terceiro momento, nós temos o que chamamos de execuções, que é o desenvolvimento de todas as interações pessoais e também dentro interorganizacionais. Também, pessoal, nós temos que analisar como funciona a evolução das relações de cooperação em uma rede. Aqui eu gostaria de destacar para vocês 4 estágios que são essenciais. Então, no primeiro, nós temos que definir as condições da cooperação, ou seja, definir tarefas, rotinas organizacionais, como vai ocorrer as estruturas de interação, as expectativas de desempenho, dentre outras coisas. Também nós temos que estar atento, num segundo estágio, num segundo momento, ao que nós chamamos de período de aprendizagem, né? Aprendizagem em relação ao ambiente competitivo, as tarefas que vão ser feitas de forma cooperativa, as habilidades a serem desenvolvidas e principalmente o estabelecimento de metas. Em um terceiro estágio, nós temos o que chamamos de reavaliação da cooperação, que é verificar se a cooperação ela está ocorrendo de forma eficiente, se há retorno financeiro, se todas as empresas da rede estão conseguindo se adaptar a esse novo tipo de estrutura, dentre outras questões que devem ser reavaliadas ao longo do processo, né? E o quarto estágio é fazer todo o estabelecimento e revisão das condições iniciais, né? Então, pessoal, quais são os tipos de redes de empresa que nós temos? Bom, temos que estabelecer alguns critérios para tipificar essas redes, né? Então, o critério principal para tipificação de rede é o tipo de mecanismo de coordenação, ou seja, como vai ser feita toda a estrutura de governança da rede, o grau de centralização dessa rede e o nível de formalização. Então, dentro desses critérios, nós temos primeiro o que chamamos de redes sociais. Essas redes sociais, elas se caracterizam pela informalidade na relação entre as empresas, ou seja, nós não temos acordos formais, né? E as relações elas podem ocorrer tanto de formas simétricas ou assimétricas. Temos também as redes, em outro extremo, as redes burocráticas, que aí há a existência de um contrato formal das atividades, né? E de toda a forma de organização da rede, né? Então, uma tipologia que está em um dos textos que eu coloquei para vocês aí, é o que a gente chama de tipologia de Hoffman, né? Que nós temos os critérios de direcionalidade, localização, formalização e poder, que devem ser sempre observados. Outro ponto que é colocado nesse texto que eu passei para vocês são sobre os principais atributos estratégicos das redes de micro e pequenas empresas e seus objetivos, né? Então, nós temos o primeiro atributo, que é a fluidez. A fluidez tem como objetivo proporcionar uma maior flexibilidade e adaptabilidade aos fatores externos. Um segundo atributo é a agilidade, que é evitar a dispersão de esforços e permitir um ganho de agilidade. Outra questão é a aprendizagem coletiva, que trata da facilitação da abordagem coletiva pela interconexão entre os atores. Também temos como atributo importante as economias de escala, que é a possibilitação dessas economias de escala por meio da atuação conjunta das empresas. Outra questão, outro atributo, é o acesso a recursos intangíveis e tangíveis, né? Possibilitar acesso a recursos relacionados a insumos, tecnologia, mão de obra, que são mais tangíveis, e também questões relacionadas a informações, habilidades, competências, o compartilhamento dessas informações, habilidades e competências, que são mais intangíveis. Outro atributo é a redução nos custos de transação. O que isso quer dizer?
é reduzir os custos das transações, principalmente as transações comerciais, pelo aumento da confiança entre os atores, reduzindo incertezas, né, e o comportamento oportunista entre as partes. Ou seja, quanto maior o nível de confiança, menor o custo de transação. Por quê? Porque quanto maior o nível de confiança, menor será a necessidade de eu estabelecer contratos, né, e acordos formais que vão encarecer o processo, né, e aumentar o custo de transação. E um outro atributo é a credibilidade organizacional, que é ganhar legitimidade pelo fato da empresa estar associada a uma determinada rede. Quando nós chegamos nesse ponto, né, nós podemos dizer que a rede está plenamente estabelecida. Então nós temos também, pessoal, o que nós chamamos de redes horizontais, né, que se trata de empresas que possuem algumas características específicas, né, é formada por um grupo de pequenas empresas que se situam geograficamente próximas, operam em um segmento específico de mercado, né, onde as relações entre as empresas são horizontais e cooperativas, onde há um nível alto de confiança mútua entre todas as partes, né? Não há um tempo determinado para a formação dessa rede e toda a coordenação é feita com base em mínimos instrumentos contratuais, né, que vão garantir as regras básicas de governança. Esse é o tipo ideal de rede, né? Então, nós temos aí muitos casos que vocês podem dar uma olhada relacionada à rede de empresas, a rede de supermercados, tem o caso da rede Bom Dia, a rede econômica de supermercados no interior de São Paulo, né, que essas redes elas buscam um aumento do poder de negociação com fornecedores, principalmente essas redes de supermercados, né, é uma preocupação com a questão da localização geográfica e todas essas questões, né. Outros exemplos que nós temos também, são comuns de redes de micro e pequenas empresas, são associações e empresas para comércio de material de construção, né? Nós temos vários casos, né? Então, as redes de empresa, de uma forma sucinta, né, para não deixar esse vídeo tão longo para vocês, se tratam disso. Eu vou colocar 3 textos no Moodle para vocês lerem, né, que eles vão tratar principalmente dessas questões de como essas estruturas de rede são executadas, né, como se dá o processo estratégico de formação das redes. Em um outro texto eu vou tratar um exemplo com vocês de uma formação de rede de micro e pequenas empresas relacionadas ao setor de oficinas mecânicas, né, em Foz do Iguaçu, né. E o terceiro texto eu vou colocar para vocês um estudo que foi feito em 2 arranjos produtivos locais aqui do estado do Paraná, o que eu coloquei para vocês como exemplo de Arapongas, a indústria moveleira, e o do sudoeste do estado do Paraná, na região de Francisco Beltrão, Pato Branco, né, que fala das questões relacionadas à indústria de confecções, né. Então, para vocês terem uma ideia de como se trata, principalmente nesse texto, uma abordagem muito interessante, que é relacionado à formação de comunidades de aprendizagem, onde há um desenvolvimento da transferência de conhecimento e do compartilhamento de conhecimento entre as empresas. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vou deixar tudo lá esses textos no Moodle para vocês e nos conversamos à noite, né, daqui a pouquinho, depois que vocês verem esse vídeo, para tirarmos eventuais dúvidas e conversarmos sobre esse tema, beleza? Obrigado.